Capítulo 51. O segredo de permanecer em Cristo. Existe uma grande pergunta que foi feita por todos os maiores santos no decorrer da história da Igreja em relação à busca por Deus. Vimos no capítulo anterior que essa pergunta foi feita 3 vezes por Zacarias. É o questionamento comum da alma diligente. É a eterna pergunta compartilhada por gerações. A pergunta é muito simples. Como eu posso permanecer em Cristo? A pergunta é simples, mas a resposta é profunda. E poucos a encontram. Muitos de nós temos a sensação de entrar e sair da sala do trono de Deus. Temos períodos de grande conexão e depois passamos por períodos de desconexão. Não podemos sempre analisar exatamente o motivo que desencadeou a distância de nossos corações em relação ao Senhor, mas a maioria de nós sente como se o relacionamento com Cristo fosse uma montanha russa. Ora nos sentimos próximos, ora distantes. Então novamente próximos e depois distantes. E então próximos novamente. Dentro e fora, e odiamos isso. Fomos criados para termos constante intimidade. E qualquer coisa que seja menos que isso nos deixa loucos. Em minha opinião, esta passagem é uma das mais gloriosas de Cristo e de toda a Bíblia. Em João 15, do 7 ao 8, está escrito: Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O se encontrado aqui quase me deixa louco com desejo santo. Se a grande condição de se ter a oração respondida é desenvolver um relacionamento de permanência em Cristo e em suas palavras. Essa aquisição não é garantida. Ela está disponível, mas é raramente experimentada em sua plenitude. Sei que não permaneço em Cristo dessa maneira, porque as coisas que desejo ainda não foram dadas a mim. Portanto, eu busco esta dimensão de viver santo com maior apetite espiritual, com o que eu chamo de fervor santo. Preciso ganhar Cristo. Preciso permanecer em Cristo. Preciso que as palavras de Cristo permaneçam em mim. Uma revista cristã que tinha Hudson Taylor em uma de suas edições mencionava como ele lutava para obter um andar mais próximo com Deus. Embora ele seja considerado um dos missionários mais vitoriosos da história da Igreja, ansiava por um relacionamento mais íntimo com Cristo. Orei, agonizei, me esforcei, tomei resoluções, li a palavra com mais diligência, dediquei mais tempo para isolamento e meditação, mas tudo isso foi ineficaz. Ele se consumia. Sei que se eu tivesse conseguido permanecer em Cristo, tudo estaria bem, mas eu não consegui. Taylor chegou no momento decisivo de sua vida, quando recebeu uma carta de um colega. Esta simples mensagem abriu a porta. A amizade com Deus não provém de esforço por fé, mas de descansar naquele que é fiel. Essas simples palavras foram de alguma forma exatamente o que Hudson Taylor precisava para ajudá-lo a cruzar o limiar de seu relacionamento com Cristo. Ele conseguiu parar de se esforçar e abraçar a proximidade, o poder e a vida de Cristo. Refiro-me à experiência de Taylor não como se fosse uma fórmula para se aprender a permanecer em Cristo,
mas para mostrar que até o mais eminente dos santos se debateu com essa mesma questão. A forma como você conseguirá permanecer em Cristo será diferente de todas as outras pessoas. Nós permanecemos de formas diferentes, porque somos criaturas únicas de Deus. Seu relacionamento com Cristo nunca será parecido com o meu e vice-versa. Este é o motivo pelo qual você nunca aprenderá a permanecer em Cristo lendo as histórias de outras pessoas. Você não aprende a permanecer lendo o livro certo, nem ouvindo um grande sermão. Ninguém pode ensiná-lo a ter um relacionamento de permanência em Cristo. Um mestre pode ajudá-lo até um grau limitado, mas por fim todos nós teremos que encontrar nossa própria maneira de permanecer em Cristo. Quando tudo tiver sido dito e feito, devemos fechar a porta, entrar no lugar secreto com Deus e descobrir como é um relacionamento de permanência em Cristo para nós. Normalmente, o caminho para se obter um relacionamento de permanência em Cristo é conquistado com perseverança. Deus permite circunstâncias desconfortáveis ou emoções em nossas vidas que fazem com que nos voltemos para Cristo com determinação vigilante. A maioria de nós nunca se entregará à busca de um relacionamento de permanência, a menos que o Senhor, em sua bondade, permita calamidades ou lutas em nossas vidas que elevem o nível de nossa dor ao ponto do desespero. José ilustra esta verdade essencial. Deus levou José a trilhar um caminho doloroso para ajudá-lo a encontrar um relacionamento de permanência. Deixe-me repassar rapidamente a história com você. Com 17 anos, José se afastou de seus irmãos por ser um homem de caráter divino em meio a uma geração perversa. Então Deus disse basicamente: "Parabéns, José, você está mantendo seu coração puro. Você está vivendo de modo inculpável diante de Deus e dos homens. Você está se mantendo afastado de uma geração maligna. Você está qualificado para receber uma promoção no reino. Você vai se tornar um escravo." Então José foi vendido como escravo por seus irmãos. No Egito, ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar logo percebeu que Deus era com José e abençoava tudo o que José fazia. Então Potifar tornou José o administrador-chefe de todas as suas propriedades. Embora fosse um escravo, José mantinha seu coração diante de Deus e continuava a andar com zelo diante do Senhor. Ele era diligente para cultivar seus dons e talentos, demonstrando ser um administrador fiel de toda a casa. Ele escapou da tentação sexual quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Então Deus respondeu: "Parabéns, José, você continua na minha presença, está cultivando fielmente seus dons e talentos e está fugindo da tentação. Você está qualificado para outra promoção no reino. Você agora vai para a prisão." José não tinha ideia do motivo pelo qual estava preso. Certamente ele deve ter sido tentado com o seguinte pensamento: "Deus, qual é o proveito em servi-lo? Quando eu o amo, o sirvo e mantenho meu coração puro, isso não me faz bem." Satanás queria convencer José que servir a Deus não vale a pena. Mas José optou por afastar os pensamentos tentadores e, em vez de dar vazão a eles, continuou amando a Deus mesmo na prisão. Ele se apegou aos sonhos que Deus lhe tinha dado de uma eventual promoção.
Entretanto, o desespero se apossou do espírito de José. Ele percebeu que, longe da intervenção divina, passaria o resto de sua vida apodrecendo na prisão egípcia. Nenhum de seus talentos lhe seria útil naquele lugar. Não importava que fosse cheio de dons, carismático e inteligente, nada disso poderia tirá-lo da prisão. Cada dom que ele tinha cultivado agora era inútil. Reduzido a uma total impotência, José começou a clamar a Deus com intenso desespero: Deus, fale comigo ou minha vida se acabará. Ele começou a criar raízes no Espírito de Deus mais profundas do que jamais foram. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Deus disse: quero raízes mais profundas. Então ele aprofundou ainda mais suas raízes, ainda mais profundas. Então, em seu desespero, José se aprofundou ainda mais no Espírito de Deus. Mais profundas, José. José continuou aprofundando suas raízes espirituais cada vez mais no Espírito de Deus, até que um dia encontrou um rio. Há um rio, meu caro amigo, cujos canais alegram a cidade de Deus. Esse rio subterrâneo corre tão profundamente que a maioria das pessoas não encontra. Mas em alguns casos Deus permite que um sofrimento extremo recaia sobre o seu servo a fim de levá-lo às profundezas do Espírito com uma paixão inigualável. Quando José encontrou esse rio, ele encontrou a fonte da vida em Deus, que é mais profunda do que as estações da vida. Seja numa estação de inundação ou seca, há um rio disponível para o santo, que fornece uma fonte constante de vida divina e poder do Espírito Santo. Parece que poucos encontram esse grande rio subterrâneo, é verdade, mas quando você encontrá-lo, isso se chamará permanecer em Cristo. Deus estava dizendo a José: filho, tenho uma grande promoção na loja para você, mas o chamado que estou fazendo nunca será conseguido por meio da força de seus dons e talentos, e sei que se esses recursos estiverem disponíveis, você sempre lançará a mão deles. Então agora, vou colocá-lo em um lugar onde seus próprios recursos serão inúteis. Colocarei você em uma prisão. Ao sentir a impotência de perder o controle, você encontrará uma dimensão em mim que ultrapassará os seus dons e talentos. Veja, José, há uma dimensão em mim que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando José encontrou aquele rio, foi sua capacidade de se valer da vida proveniente de Deus que o tirou da prisão. Não foram seus talentos que o libertaram da prisão, mas sua vida no Espírito. Quando o faraó chamou José para interpretar seu sonho, ele conseguiu acessar o rio e dar a faraó a resposta sábia que desejava. E em um único dia, José saiu da prisão e foi direto para o palácio. É um relacionamento de permanência em Cristo que leva o cristão à dimensão de Deus. Estou falando da dimensão em que Deus opera soberana e poderosamente nos assuntos dos homens. Jesus tinha um relacionamento de permanência com o seu Pai e ele mudou a história do mundo. Se Deus conceder a você a graça de encontrar essa fonte inesgotável de poder divino chamada permanecer em Cristo, então você também mudará sua geração para Deus.
Não fique desanimado por causa das dificuldades e adversidades que repentinamente recaírem sobre você. Volte-se para Deus como jamais fez em toda a sua vida. Permita que o desespero de sua alma o ajude a buscar a Deus com entrega total. O segredo é o seguinte: se você buscá-lo de todo o seu coração, Ele o guiará até o rio antigo que corre nas profundezas do coração de Deus. Quando você buscar a Deus com toda a sua força, Ele o trará até a fonte de vida divina. Quando a vida de Deus começar a fluir em seu mundo de impossibilidades, chamamos isso de milagre. A vida de Deus não pode ser parada. Se você beber deste rio, tudo em você e à sua volta começará a sacudir e a tremer sob o maremoto do poder liberado por Deus. Tudo relacionado à sua prisão está prestes a mudar. Oro para que você receba esta palavra. Aprenda a permanecer em Cristo.